Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você está assistindo esse vídeo, então tanto faz, né? Gente, e vamos para mais uma rapidinha do Prof. E dessa vez nós vamos falar sobre as revoltas na República Velha. Como assim, Alisson, revoltas na República Velha? No início da Primeira República, que se inicia ali em 1889, a gente vai ter aí uma efervescência social, a transformação do regime político de um regime monarquista para um regime republicano, vai acabar causando, né, uma série de movimentos em resposta, né, em contraposição àquilo que havia está passando aí. Então, né, após o toque, os movimentos sociais surgindo em resposta àquilo que faltava na República, né? E aí nós teremos 7 movimentos aqui que a gente vai citar, que a gente vai tentar dar conta deles, né? De forma bem resumida, de forma direta, só para incentivar, para causar um estímulozinho para a gente procurar um pouco mais. Então são eles: a Revolta de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Cangaço, Contestado, a Greve de 1917 e o Tenentismo e a Coluna Prestes, certo? Então, esses movimentos são alguns dos principais movimentos que estão aí na Primeira República. Mas antes de começar, chama a vinheta aí, DJ! Então vamos lá, galerinha. Vamos falar sobre a Revolta de Canudos. Primeiro, a gente vai ter como grande líder o Antônio Conselheiro, isso mesmo. Ele que era uma espécie de profeta que circulava pelo sertão nordestino, levando a palavra de Deus e a ideia de salvação. Isso é importante por quê? Porque o povo nordestino, o povo sertanejo, é um povo cheio de fé, né? E isso vai ser um elemento muito importante para que Canudos dê certo. Ah, Alice, durante muito tempo eu ouvi que Canudos não deu certo. Deu tanto certo que mandaram 3 expedições do Exército Brasileiro para tentar destruir e não conseguiram, né? Então, a situação do Nordeste brasileiro aí no fim do século XIX, no início do século XX, era tensa, tá, gente? Era muito triste, muito precária, tá? E com a mudança de governo, não teremos aí o repasse do Estado, né, para a sociedade nordestina, para as populações do Nordeste, o que ainda vai acentuar uma série de desigualdades que já existia. Lembre-se, a questão dos coronéis, os mandonismos locais. A chegada de Antônio Conselheiro vai trazer clima de esperança para essa população. Então, o que é que a gente tem no Nordeste no início do século XX? Fome, seca, miséria, violência, abandono político, né? Tudo isso vai afetar os nordestinos, principalmente a população mais carente. E é justamente nesse contexto de fome, seca, descaso, violência, tanto política quanto violência física, né, dos coronéis locais, que vai nascer aí o povoado de Canudos. Ou a gente vai ter um cenário que suporta, que dá subsídio para que movimentos messiânicos insurjam. Olha só, Canudos não é um movimento violento. O Estado vai promover uma violência contra Canudos porque vai ver nele uma ameaça para os interesses do próprio Estado. Né? Vocês vão entender já já por quê. Mas vale pontuar que ele em si não é violento, né? Temos a figura do Antônio Conselheiro, que acreditava que havia sido enviado por Deus para acabar com as diferenças sociais, tá? E é isso que vai trazer. Eles vão criar um povoado meio que comunista, né? Logo no momento em que, início da República no Brasil, primeiras décadas do século XX, a gente tem aí na Rússia acontecendo a Revolução Russa. Não que isso tenha influenciado ou tenha motivado, não motivou. Mas os interesses dessa elite agrária que está se construindo no Brasil, a gente não pode deixar de pensar sobre essa associação, né? E imagine um Estado nascente onde as pessoas decidissem parar de pagar impostos. Isso para o Estado é uma ameaça. Então eles tiveram medo que o exemplo de Canudos, uma comunidade que nasce não pagando impostos, onde todo mundo tem sua casa, um ajuda a construir a casa do outro, onde a gente tem aí uma terra que todo mundo planta e a comida dividida igualmente para todo mundo. Isso já abre os olhos do Estado para aquilo que não deveria acontecer devido aos seus interesses. Então, Canudos vai ser destruída por conta disso, né? O grupo de miseráveis, nesse caso, miseráveis entre aspas, vai fundar em uma fazenda abandonada às margens do Rio do Barris um arraial, ou uma vila chamada de Canudos. Era o Arraial do Belo Monte,
tá bom? Lá na região de Canudos, Arraial do Belo Monte. E a população próxima chamavam-no de Canudos, certo? Por causa do antigo nome da fazenda abandonada onde ele ficava. Aqui vocês têm uma foto, ó, mais ou menos do que foi esse arraial. O que é que a gente vai ter que entender? É que o conflito vai mobilizar aproximadamente 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros. Um povoado armados com paus e pedras consegue causar tamanho impacto para a sociedade brasileira da época. Percebe isso? E por que isso acontece? Essa é a grande questão. Foram 4 expedições, certo? Não foram 3, como eu falei no início. 4 expedições para destruir Canudos, pois representava uma ameaça ao governo que queria, porque para o governo eles queriam um retorno da monarquia e não necessariamente era isso, né? E os fazendeiros estavam perdendo seus funcionários, a galera estava largando tudo e tudo mais, tá? Para nós importa agora perceber que morreram cerca de 25 mil pessoas e o fim do povoado de Canudos nesse conflito. Antônio Conselheiro foi assassinado, as outras pessoas foram aprisionadas. E é isso, a revolta de Canudos. Outra coisa, gente. Esse foi o primeiro vídeo da série, porque senão ele ia ficar muito longo. Então, a primeira revolta foi a revolta de Canudos. Nos próximos vídeos, nos próximos dias, o prof vai divulgar as outras revoltas aqui no canal. Então não deixa de seguir, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para você ficar sabendo sobre as próximas revoltas aí da Primeira República, beleza?